Graças e paz. Vamos hoje à primeira unidade sobre doutrina dos anjos, né? Ou seja, vamos falar hoje sobre uma matéria bem espiritual, tá? Angelologia é uma matéria muito espiritual e requer, tá, uma visão espiritual para a interpretação. Bom, eu costumo dizer que a angelologia ela mexe com todos os alunos de uma forma muito opressora, né? Porque aqui vai ser desvendado, a gente vai falar sobre anjos, mas também vamos falar sobre Satanás, demônios, e é um desvendar, né? As vendas caem e você começa a ver como eles atuam, qual a sua linha de atuação, quem são eles. E é uma matéria bem elucidada, você aprende mesmo a entender sobre o plano espiritual. Então eu costumo dizer que é uma matéria bem espinhosa, porém de extrema necessidade para todo crente. Tá? Então vamos começar a nossa aula hoje de doutrina dos anjos. Entre Deus e os homens, há uma classe de seres celestiais que ocupa uma posição abaixo da divindade e acima do homem caído, possuindo força e velocidade sobrenaturais e podendo deslocar-se em velocidade também sobrenatural. Eles habitam os espaços entre nós, no que podemos chamar de mundo espiritual e esfera de vida que sabemos ser uma realidade, apesar de não ser visível aos olhos humanos. Alguns desses mensageiros estão a serviço do maligno, Satanás, militando em favor do nosso mal, e outros desejam nosso bem-estar. Os escritores bíblicos lançaram luz sobre essa realidade, ajudando-nos a ter uma melhor visão desse mundo invisível, já que em toda a extensão da Bíblia são encontrados relatos a respeito desses seres impressionantes, seres, sobretudo a respeito dos anjos bons, nossos conservos e protetores. Quanto aos mensageiros de Deus, trata-se de seres pessoais criados e confirmados por Deus, citado 275 vezes de Gênesis a Apocalipse, conhecido como ângelos. Angelologia é a ciência que estuda esses seres. Então vamos lá, gente. A gente tem que entender que angelologia, ela ganhou muita força, essa doutrina, ela ganha muita força no período interbíblico, né? Principalmente pelo o judeu, né? Os saduceus, eles não acreditavam na doutrina dos anjos e por isso também não faziam o culto aos anjos. Porém, os fariseus e até mesmo os essênios, né, os zelotes, eles sim, eles desenvolveram a doutrina dos anjos diferente dos cristãos, tá? Eles têm lá uma relação nomeando anjo por anjo, inclusive Satanás é nomeado nessa relação, tá? E começaram a fazer o culto aos anjos. A gente tem que entender que no período interbíblico é o período em que Deus se cala. Então, quando Deus se calou, eles buscaram um meio de comunicação, erroneamente. E esse meio de comunicação criou uma doutrina. Essa doutrina, um culto. E aí é isso mesmo, né? Ribanceira abaixo. Tá? Muita heresia, que é encontrado na doutrina dos anjos judaica. E com essa doutrina surgiu também a Cabala, né? E uma degradação da adoração direta ao Senhor. A Bíblia, né, quando nós vamos ver na Vulgata Latina de Jerônimo, anjos são chamados de águelos. Já no hebraico é chamado de malak. Malak significa anjo. No Novo Testamento, a gente vai ver que quando se fala em anjo, muitas das vezes
usa o mesmo termo para espírito, ou seja, pneuma. Então, a classificação, a etimologia da palavra anjo na Bíblia, ela pode vir de 3 formas. No latim eles são chamados de angelos, tá? E também no próprio grego, angelos ou angelos. A gente vai ver que no hebraico malak, e vai ver também no Novo Testamento, em grego, pneuma. Tá bom? Então, essas são as formas de se referir aos anjos na Bíblia. Essa doutrina, que aqui é a doutrina dos anjos na história, ela sempre teve, na era cristã, sempre houve essa doutrina. Porém, não de adoração, tá? A gente vai ver, até mesmo, Paulo escreveu aos Colossenses a respeito desse assunto, porque em Colossenses havia já sido introduzido dentro da igreja de Colossenses o culto aos anjos. Então Paulo vem explicando, né, de uma forma mais clara sobre a importância de cultuar somente, a Deus. É interessante que a doutrina dos anjos na história, ela sempre existiu e aí foi atribuído muitas das vezes anjos a deuses, tá? E aí surgem as mitologias. As mitologias surgiram através de uma compreensão da criatura como criador, ou seja, o anjo é criatura. Então, colocando ele como criador, quando você denomina Deus, você automaticamente transfere a criação. Então, a gente vai ver que sempre existiu. Só que o cristianismo, ele separou, né, anjos de anjos bons e anjos maus. Anjos bons são os conservos, ou seja, servimos ao mesmo Senhor. Eles são extremamente fiéis e obedientes à vontade de Deus, em prol dos seres humanos para serem conduzidos ao Senhor, né? Porque eles travam uma verdadeira batalha pela vida da igreja do Senhor. E existem os anjos maus, né? Que na hierarquia, a gente vai estudar isso depois, dos anjos caídos, né? Existe uma hierarquia também, porque o céu é organizado. Então, na queda, caíram esses seres e fizeram dentro de uma hierarquia satânica também, tá? A gente vai aprender isso. Então é interessante a gente compreender que a doutrina dos anjos, ela tem várias óticas. A ótica judaica, a ótica do muçulmano, do islã, a ótica cristã. E dentro dessas óticas, né, a gente vai compreender que sempre há uma forma de visão. Ou seja, os judeus, eles têm uma visão angelical, e eles dizem que é mais organizada porque existe uma relação, nomes. O cristão, ele não tem essa relação, ele não estuda essa relação, né? Nomeando anjos, a gente compreende que o que Deus quis revelar a respeito dos anjos está na Bíblia, tá? Dentro desse estudo, muitos cristãos vão até mesmo adotar certas doutrinas judaicas, como, por exemplo, quando falamos arcanjos. Quando você vê um cristão falando arcanjos, ele já está entrando já na angelologia judaica, porque a Bíblia não fala de arcanjos. A Bíblia fala de arcanjo, Miguel. Ponto. Não tem outro anjo, arcanjo, a não ser Miguel. Então, baseado no que a Bíblia diz, a palavra correta é arcanjo, comandante do exército de Deus, comandante dos anjos do Senhor, né? Quando nós falamos de
Gabriel, nós vemos um mensageiro, o anjo com maior intimidade com Deus. Quando ele se apresenta, principalmente para Zacarias, ele fala quem? Eu sou Gabriel, que sou assistido diretamente diante de Deus. Ou seja, ele está falando, olha o que ele está falando. Ele está falando que ele é recebido por Deus no seu trono diretamente. Para você ter uma ideia como isso é tão sério, a palavra serafim significa coberto de fogos, e a gente vai ver que os serafins são os anjos que ficam no trono, né? Rodeando o trono, como está lá em Isaías capítulo 6, e adorando o Senhor, dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, né? Ou seja, Kadosh, 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 Elohim, Tsebaiote. Ele está dizendo o seguinte: eu sou assistido diretamente. Por que ele está falando isso? Porque os serafins, ele tem as asas cobrem os seus rostos. Ele está dizendo que com ele não precisa. Ele é assistido diretamente com Deus. Olha o nível de intimidade que esse anjo tem com Deus. E aí, a gente, quando parece perceber assim, nossa, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso, sim, porém, não é anjo de guerra. A gente vai ver isso acontecendo com Daniel. Daniel ora, Gabriel é enviado para trazer o retorno da oração, é impedido pelas potestades do ar. Deus vai olhar aquela situação, vai enviar Miguel, e Miguel resolve o problema. Miguel, ó, rapidinho foi lá e resolveu o problema. E ajudou Gabriel. Repara, Gabriel não é anjo de guerra. É anjo poderoso? Muito poderoso, porque quem tem intimidade com Deus tem muito poder. Poder para si? Não. Poder espiritual, de orar a Deus, Deus se inclinar a nosso favor. Né? E aí a gente vê um anjo de guerra, que aí vem Miguel. Toda vez que você vai ver sobre combate, quem está à frente é Miguel. Então é essa a diferença que a gente tem que frisar. O ministério angelical no Antigo Testamento, a gente vai ver que dentro desse ministério angelical, o Antigo Testamento é o que mais vem trazendo. Né? A gente vai ver aquela passagem em Gênesis 21, da escrava Agar, que o anjo aparece para Agar, né? Falando, se coloque de pé, e desde o momento que o menino chorou, Deus já havia ouvido o choro do menino. Olha ali, tem um poço de água, né? Ou seja, a gente vai ver diversas passagens de anjos. A gente vai ver isso acontecer também antes da destruição de Sodoma e Gomorra. A gente vê que 2 anjos vêm junto com mais um anjo, que é o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, quando você vê o anjo do Senhor, é uma teofania, tá? É Deus na terra, em forma humana, na verdade é Cristo, tá? Por isso que ele vai falar que eu sou o que sou, eu sou, né? Então é interessante isso, porque quando você vê a frase o anjo do Senhor, é uma teofania, tá, gente? Não é mais anjo, é Deus na terra, tá? Por que eu falo isso? Anjo não aceita adoração. Aí você vai ver que quando ele aparece, o que acontece com Abraão? Se prostra. Ele fala para Abraão, não pode se prostrar para mim não, porque eu sou conservo. Ele fala isso? Não. Ele aceita a adoração. Ele aceita. E a negociação é com quem? A respeito de Ló. É com ele. E se por acaso tiver 100 adoradores, não é com ele? É o próprio Deus, tá, gente? Então, quando você vê a etimologia, o anjo do Senhor, você já sabe já que estamos falando de uma teofania. Aqui já está, né? Na página 13, é o que eu acabei de dizer, sobre o anjo do Senhor. E aí a gente vê que no Antigo Testamento aparece da seguinte forma: anjos do Senhor, letra minúscula, anjos do Senhor, que são esses seres celestiais que a gente está estudando. Um anjo do Senhor,
que aí a gente já está falando de uma unidade, né, desse ser celestial, dessa unidade, e aí a gente vai ver essa etimologia a qual eu utilizei anteriormente. O anjo do Senhor. Quando falar o anjo do Senhor, esquece anjo, teofania. Beleza? Então vamos lá. Os anjos no Novo Testamento. A gente vai ver que a questão angelical ela sempre foi muito precisa para os desígnios de Deus, né? E a gente vai compreender de uma forma bem clara no livro de Lucas, né? Todos os evangelhos falam de anjos também, mas principalmente de dois, né? Gabriel e Miguel. Miguel já vai entrar já na questão de Apocalipse 12, né? Vai falar sobre e houve batalha no céu, 12:8. E houve batalha em Miguel, batalha no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o grande dragão, a antiga serpente, e prevaleceu. Satanás não se achou mais lugar nos céus, né? E foi precipitado para a terra. Ai daqueles que vivem na terra, por estar descendo o grande dragão, a antiga serpente trazendo sobre si um terço das estrelas do céu. Então a gente vê no Novo Testamento mencionar dois anjos, Miguel e Gabriel. Gabriel ele faz a preparação do Messias. É ele que primeiramente vai falar com Zacarias, né? Que aquele seria o que iria preparar a vinda do Messias, a vinda ministerial, deixa bem claro isso, que João Batista ele vem com a missão, o propósito de preparar a vida ministerial do Messias. E logo depois a gente vai ver ele falando com Maria. Eu quero pegar agora e abrir um parênteses para essas duas comunicações, tá? E a gente vai ver uma evidência de algo muito sério. Quer ver uma coisa? Quando Gabriel fala para Zacarias que ele seria pai, o que ele diz? Como posso eu, um homem já velho, né? E ele vai dizer o seguinte: tem certeza que sou eu? É esse Zacarias? Você não está enganado? Isso vai trazer a ira de Gabriel. E você vai ver que Gabriel ele teve autonomia para punir, sem falar com Deus. Aí está, né, o nível de intimidade e de autoridade que esse anjo tem. Porque na mesma hora ele puniu Zacarias. Falou: por causa disso, porque duvidaste das minhas palavras, não falarás até o dia do nascimento do menino. Pronto, acabou. E assim foi. Então olha a autoridade desse anjo. Mas repara o que ele falou e o que ele ouviu. Ele falou o quê? Ele falou que ele seria pai e ele vai refutar isso. Como é que eu posso ser pai e tal? Depois disso ele vai falar com quem, gente? Ele vai falar com Maria. E o que ele fala para Maria? Tu serás mãe, será... O que ela vai dizer? Como eu posso ser mãe, se nem varão conheço? Ou seja, ela também duvida, gente. Por que Zacarias foi punido? E por que Maria não foi punida? Aí que está a grande questão. Deus perdoa o tempo da ignorância. Zacarias era um sacerdote, ele conhecia, ele sabia, ele estudou, ele sabia exatamente que como Deus trabalha, como Deus age e como os seus desígnios não podem ser impedidos. Ele sabia que ali estava um ser celestial na frente e que esse ser celestial vinha da parte de Deus e ele não podia mentir. E ainda assim duvidou. Maria era uma criança. Maria era uma menina. E ali ouve e se assusta, pois ainda não tinha conhecido o varão, o que ela quer dizer, ela nunca teve relação sexual. E olha como foi diferente com ela. Houve uma explicação. Será concebida pelo Espírito Santo. Olha a explicação. Que Deus perdoa o tempo da ignorância. Tá? É interessante trazer esse paralelo entre Zacarias e Maria, porque ainda assim, quando ela recebe a explicação, ela não titubia. Ela fala:
seja feito conforme a vontade. E ponto. Entendeu? É muito interessante a gente ver como Deus, em seus infinitos desígnios, né? Como eu falei, isso vai estar no Evangelho de Atos. Os anjos no escrito de Paulo, Paulo já vai trazer agora de uma forma separada uma hierarquia angelical, né? A gente vê que Paulo já traz uma organização dentro da angelologia do Novo Testamento. É interessante que nas epístolas gerais, tirando Pedro, que vai dizer que os anjos almejavam, eles queriam saber mais a respeito do Evangelho, né, que eles queriam pronunciar o Evangelho, tirando Pedro, não há menção angelical. Né? Não há menção angelical nas epístolas gerais. E a gente vai ver os anjos numa atuação já mais forte em Apocalipse. Né? Vai ter anjo que vai sim anunciar o Evangelho, vai ter anjo que vai trazer a punição, né, direta de Deus, e aí a gente compreende melhor, né, essa questão angelical, como ela vai se desenvolver. Dentro da hierarquia angelical, existe uma classificação que é serafins, né, querubins, arcanjo. Né? São essas as qualidades. E aí a gente vai ver sobre anjos, né? Sem uma hierarquia definida. Se é um serafim, um querubim? Não, ele é um anjo. Né? Os serafins, como eu falei, eles são os anjos mais próximos, são os anjos adoradores, os anjos da intimidade ali de Deus. Eles estão em volta de Deus. A palavra de serafim significa coberto de fogo. Eles são anjos de adoração. Tá? Muito poderosos, extremamente poderosos. Os querubins são anjos guardiões. Ele tem a forma humana com asas. Né? Existe classificação de querubins. A gente vai ver também que quando Ezequiel vê querubim, ele vai ver que o corpo era humano, era com asa, mas a cabeça era diferente. Meu Deus. Caraca, Tânia. Oi, Tânia. Tânia.